Eu quero começar agradecendo a Maria por essa energia que ela traz pra gente e aos voluntários do Creative Mornings. A gente ficou bem feliz com esse convite. A gente achou muito interessante o tema, que é o mistério, o mystery, porque a gente trata do tema também pelo seu antagonismo, né? A gente trata do antimistério dentro do nosso trabalho. A gente procura estudar essas questões, esses fenômenos que são muito misteriosos e às vezes são colocados como, né, com uma aura de mistério muito grande. E nosso trabalho é fazer o antimistério, é fazer o esclarecimento do que ainda é misterioso em relação a fenômenos extrafísicos, a experiências fora do corpo e muitos dos assuntos que a gente vai tratar agora. Então esse tema, o Pense Fora da Caixa Craniana, vai ser nessa pegada do antimistério. A gente vai procurar esclarecer o que é pensar fora da caixa craniana. Como é que a gente pode pensar por a gente mesmo, como é que a gente pode continuar a ser a gente mesmo e ser mais avançado do que a gente é hoje, saindo da gente, né? Então eu gostaria primeiro de me apresentar. Eu sou o Thiago Gutierrez, eu sou voluntário do IPC desde 2012 e hoje atuo como professor e coordenador do Instituto. Aqui em Curitiba nós somos 60 voluntários, nós temos alguns voluntários aqui presentes, né, pessoal? E o Instituto no Brasil, em alguns outros países, a gente existe desde 1988, então a gente vai fazer 30 anos no ano que vem. Isso é vai ter uma comemoração bem boa também, a gente está bem feliz com isso. 21 centros educacionais, além de Curitiba, 20 outras cidades têm centros educacionais, né? Tem uma sede que dá aulas, que ensina sobre o assunto, e 777 voluntários até a última contagem. O PC trabalha assim 99% com voluntários. Às vezes a gente tem alguma função administrativa, alguma função de cuidado dos ambientes que é pago, remunerado, mas a grande massa do trabalho do IPC e da Conscienciologia é feita por voluntários. E o que é a Conscienciologia, né? O IPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Conscienciologia é a ciência da consciência. A consciência a gente está tratando aqui como o self, né? A persona, o ego, o pessoal chama de alma, de essência. É a gente, né? É o que há de mais puro em relação a gente. Então é a ciência da consciência. Só que é uma ciência da consciência diferente da ciência convencional, do que a gente vai chamar aqui de ciência academicista, convencional ou materialista. É uma ciência que procura estudar a consciência de uma maneira integral. Estudar a consciência para além do cérebro físico, para além do corpo humano, para além dessas nossas manifestações aqui mais materiais, estudar essa consciência de um modo mais amplo, como a gente vai ver mais para frente. Olha, eu pulei um slide. Tinha um slide com o professor Valdo aqui. O professor Valdo Vieira foi o propositor da Conscienciologia, é uma pessoa que vale a pena pesquisar. Ele faleceu aos 83 anos no ano passado e, além de propor a Conscienciologia, ele diz que ele, desde os 14 anos... Será que está no próximo? Paradigma? Então, é esse aqui. Então eu volto na ordem. Então esse velhinho simpático aqui é o professor Valdo Vieira. Ele diz que desde os 14 anos, ele sabe que a função dele nessa vida, ele renasceu para fundamentar a Conscienciologia, para trazer a Conscienciologia como uma ciência aqui nessa realidade intrafísica. E no que é a Conscienciologia? Só para um pouco da biografia, né? O professor Valdo é médico, lexicógrafo, ou seja, ele é escritor de dicionários e de enciclopédias. Escreveu 2 dicionários na vida dele, iniciou uma enciclopédia, só ele escreveu 2.000 verbetes da enciclopédia. Depois ele abriu a enciclopédia da Conscienciologia para outros voluntários aí, e a gente ainda não conseguiu chegar aos 2.000 verbetes dele. Então ele, além de trazer a Conscienciologia, propor essa ciência, ele construiu, e ele com a ajuda dos voluntários, construiu um bairro em Foz do Iguaçu para o estudo da Conscienciologia. Então hoje quem for visitar Foz do Iguaçu pode visitar o CAEC, que é um campus, como se fosse um campus universitário, e que você já conheceu lá? Bom, esse eu já ouvi falar, bem interessante. É bem interessante, porque é um campus universitário de pessoas, de voluntários que resolveram sair de suas cidades e morar em Foz do Iguaçu para construir essa ciência e para construir esse campus de autopesquisa. Eu vou voltar aqui.
Então, a diferença da conscienciologia para a ciência convencional. Então, estou chamando de ciência convencional da ciência da academia, né? A ciência é uma linha de conhecimento aí muito recente, tem 200 anos, mas a gente já vê o efeito que a ciência trouxe na sociedade. Efeitos muito benéficos. A gente tem visto o desenvolvimento tecnológico e o quanto isso tem ajudado também, muitas vezes, no desenvolvimento da democracia, da liberdade de expressão. Agora, a crítica que a gente faz à ciência é que a ciência não chega a determinadas pesquisas, às vezes por um certo bloqueio, por um certo preconceito, às vezes por encarar como misticismo, por encarar que os fenômenos extrafísicos, encarar a realidade das energias, da saída para fora do corpo, como se fosse algo religioso. Então a gente vê a postura de alguns cientistas como esse não é um assunto para a ciência, esse assunto a gente não trata, esse é um assunto para a religião. E a gente questiona isso. A gente entende que a ciência tem que questionar tudo, tem que questionar todas as variáveis e procurar saber, procurar entender, sem restrições. Então, para isso, a conscienciologia se fundamenta dessa maneira, sem medo de pesquisar também esses fenômenos aí multidimensionais. Então, o paradigma consciencial, paradigma, né, pessoal, é um modelo consciencial, é um modo de ver consciencial, é um óculos que a gente utiliza para ver a realidade. Então, esse paradigma consciencial tem alguns pilares. E são esses pilares que a gente traz para dizer como a gente observa o mundo, como ciência. Como ciência, a gente observa a realidade, como é que a gente fundamenta as nossas pesquisas. Eu não vou conseguir trazer todo esse assunto hoje, a gente tem bastante assunto para falar e pouco tempo para debater. A gente vai só começar a abrir algumas questões aqui, a gente vai ter um debate depois, né, Maria? Então, guardem suas perguntas, por favor. E um dos sistemas que a gente consegue falar hoje é sobre o holossoma, o conjunto de corpos de manifestação. Então, diferente da ciência convencional, que trata mesmo a consciência e trata a realidade do ser humano como corpo biológico, a gente vê, por experiência, que a gente não é só o corpo biológico. Qualquer pessoa, eu não sei se alguém aqui já teve uma experiência fora do corpo, uma experiência extracorpórea, uma projeção da consciência. E a pessoa que teve essa experiência e observa, às vezes flutuando no quarto, e observa o corpo deitado na cama, ela, com isso, percebe que ela não é o corpo dela. Porque se ela está ali no teto, flutuando e pensando, e sendo, né, e entendendo a realidade, ela percebe que ela não é o corpo dela. Que a realidade corporal não explica a realidade humana. Então a gente percebe que existem, além do corpo humano, outros corpos de manifestação, outros veículos de manifestação. A gente se manifesta além do corpo no que a gente chama ali de psicossoma, também é conhecido como a alma, né, o espírito. O energossoma, que é um corpo energético, é um corpo que encapsula, que envolve, que envelopa tanto o soma quanto o psicossoma, é o corpo das energias. E o mental soma, que é um corpo mental, é um corpo das ideias. É um corpo que você pode se projetar também por mental soma e entrar na dimensão das ideias. Outra questão do paradigma consciencial é a multidimensionalidade, né? Então, se a gente admite que a gente tem vários corpos, e se esses corpos habitam várias dimensões, então a gente, por consequência, admite que existem várias dimensões. Então, não é só essa dimensão intrafísica, essa dimensão física que a gente percebe que existe. Existem outras dimensões paralelas, se intercruzando, e a gente está se manifestando nessas dimensões também. Quando eu mostrei ali o holossoma, aqueles vários corpos de manifestação, nesse momento, pelo que a gente observa, a gente que é aqui, né, que tá acordado e está desperto, está observando, a gente está com todos aqueles corpos encaixados. A gente está como aquelas matrioscas, né, aquelas bonequinhas russas, com um corpo dentro do outro. Então a gente não está, nesse momento, apenas no intrafísico. A gente também pode se manifestar com o nosso corpo energético nesse momento. A gente está aqui trocando energia. Né? Esse ambiente está cheio de energia, cheio de energia positiva, inclusive. Né? A gente também está na dimensão extrafísica. Podem ter outras consciências extrafísicas aqui nesse mesmo ambiente, conversando em paralelo conosco, né? Estando aqui em paralelo conosco. Então a gente admite também a multidimensionalidade, diferente do que a ciência convencional faz, né? E um dos temas, os pilares do paradigma consciencial, e o que é mais importante e o que mais difere a gente da ciência convencional,
é a autopesquisa. Se a gente estuda conscienciologia, se a gente estuda consciência, não é a consciência do outro que eu vou estudar. A gente pode estudar a consciência do outro, é claro, mas esse não vai ser o meu objeto de pesquisa principal. O meu objeto de pesquisa principal vai ser a minha própria consciência. Eu vou estudar a mim mesmo. Eu vou procurar observar a mim mesmo e as minhas manifestações dentro dessas variáveis, as minhas manifestações multidimensionais, as minhas manifestações energéticas, as minhas manifestações universalistas. Então, o foco da conscienciologia é trazer a consciência como objeto de pesquisa principal do universo. A ciência tradicional, convencional, tem feito um ótimo trabalho em estudar a matéria do universo, em estudar a realidade física do universo. Mas tem falhado em estudar a consciência observando esse universo. Porque a consciência e a energia é manipulável, né? A energia se transforma, mas a consciência não. A consciência evolui e a consciência somos nós. Então a conscienciologia traz essa reflexão e essa provocação, inclusive para os cientistas e para todo mundo. Vamos ser cientistas da gente mesmo. Vamos estudar nós mesmos. Vamos colocar um microscópio sobre nós e entender a nossa própria realidade, utilizando para isso ferramentas que são mais amplas, utilizando ferramentas como os fenômenos astrafísicos. Mas a grande questão é, vamos estudar a gente mesmo. Eu acho que isso é o grande diferencial da conscienciologia, é o que a conscienciologia traz de mais importante, o estudo de si mesmo. E com isso a gente necessariamente estuda a autorresponsabilidade, né? Que efeito que eu tenho nos lugares, que efeito eu tenho nos ambientes, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso melhorar e como é que aquilo pode me melhorar. É essa a essência da conscienciologia que a gente quer trazer. E para avançar no tema, a gente sempre faz uma sugestão, e é uma sugestão que eu quero fazer aqui também, é que vocês não acreditem em absolutamente nada do que eu disse até agora. Não acreditem em nada que eu falei sobre conscienciologia, em nada que eu falei sobre multidimensionalidade, nada que eu falei sobre fenômenos extrafísicos. Nossa sugestão é sempre a experimentação. Então esse é um princípio da conscienciologia que a gente entende que é um princípio norteador da conscienciologia. O princípio da descrença. Então a gente convida vocês a não acreditar em nada do que eu estou falando, ou de que os livros trazem, ou que vocês vão ver nas palestras da conscienciologia, mas que não parem só na descrença. Que promovam uma experiência pessoal, que façam suas próprias experiências para comprovar se o que a gente está falando faz sentido ou não, para comprovar se aquilo que a gente traz como ferramentas para benefício pessoal realmente trazem benefícios. Tudo que a gente fala, que a gente traz é experienciável, é passível de experimentação. Então o convite que a gente faz é não ir para o atalho, para o modo de conhecimento fácil, que é a crença. A gente vê que a crença, como linha de conhecimento, falhou no estudo de si mesmo e no estudo da realidade extrafísica mais ampla. A gente vê que a crença é limitada. E a crença impede a gente do questionamento sempre, do questionamento total, do questionamento de tudo, do autoquestionamento, né? Do não acreditar, inclusive, na gente mesmo. Então esse é o convite que a gente faz em relação à conscienciologia, em relação ao que a gente traz aqui, né, de vocês não acreditarem em nada, mas também procurar trazer essa reflexão para outras realidades da vida, né? Será que eu estou acreditando nas coisas de modo passivo ou estou questionando e admitindo determinadas questões? Se eu admito aquilo, se eu experimento e admito, é uma coisa. Se eu ouço falar e acredito, a gente vê que é muito limitado. É muito aquém do que a gente é capaz de manifestar e do que a gente é capaz de aprender. Uma maneira que a gente vê o poder da experiência é na experiência de quase morte. Todo mundo aqui já ouviu falar de experiência de quase morte, já conhece alguém que já tenha passado por uma experiência de quase morte. São aquelas experiências em que a pessoa, por algum motivo patológico, por algum acidente, por alguma doença, ela é ejetada do corpo, ela sai do corpo e tem uma experiência no extrafísico. Essas experiências normalmente são contatos com algum familiar ou um amigo que já faleceu, ou ela observa uma realidade sobre ela mesma que ela desconhecia, ela observa cenas em paralelo ao que está acontecendo ali no local do acidente, ela se observa acidentada.
Existem várias desses relatos de experiência de quase morte, e isso é interessante porque a experiência de quase morte está sendo estudada inclusive na ciência convencional. Muitas dessas experiências acontecem em hospitais, que são ambientes controlados, que têm aparelhos para medição, que têm técnicos acompanhando. Então esse assunto está sendo estudado bastante. Isso é bem positivo porque abre novas realidades. E um dado interessante que a gente traz é esse aqui. Esse é um dado que eu trouxe desse livro que fala dos efeitos posteriores à experiência de quase morte. Tem vários livros sobre o assunto. Esse livro traz uma pesquisa com algumas pessoas que tiveram a experiência de quase morte, e 85% dessas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte relatam um aumento da autoconfiança e uma percepção mais otimista da vida e do pós-vida. Muitas dessas pessoas, a gente vê esses relatos, mudam a vida depois de uma experiência dessa, porque elas conversam com pessoas, elas têm uma nova perspectiva de vida, uma nova perspectiva do que estavam fazendo ou o que não estavam fazendo. E quando voltam para o corpo, recebem essa nova chance, elas mudam de vida de fato. Isso acontece com a maioria das pessoas. Agora, essa é uma experiência que a gente não recomenda, né? A experiência de quase morte, pessoal, essa é uma experiência que eu acho que vocês podem deixar para outro momento. O que a gente recomenda é a projeção da consciência. Ao contrário da experiência de quase morte, que é uma ejeção do psicossoma, né? Uma ejeção do espírito ali por algum motivo mais patológico, a projeção da consciência é um fenômeno natural, um fenômeno da natureza, um fenômeno fisiológico ou, nesse sentido, parafisiológico, né? É da fisiologia, né? Do funcionamento dos corpos extrafísicos. A experiência da projeção da consciência não é da conscienciologia, não é de outras linhas de conhecimento que estudam, tem várias linhas de conhecimento que estudam esse mesmo assunto. É um fenômeno natural, só que é um fenômeno que a gente acha que é subestimado, que é pouco estudado. Por isso a gente, inclusive, criou essa instituição, que é o IPC, para estudar como foco principal a projeção da consciência. Essa projeção da consciência, ela acontece espontaneamente, todas as noites, com todo mundo. Todos vocês, na noite passada, tiveram uma projeção da consciência. Não acreditem no que eu estou falando. Mas vocês podem experimentar isso, e essa é uma experiência que a gente percebe, que a gente observa, que esse é um fenômeno que acontece com os corpos de manifestação e que, por muitas vezes, é uma leve descoincidência, né? Uma leve saída do corpo, que as pessoas, às vezes, ficam flutuando em cima do próprio corpo e apenas sonhando no próprio cérebro, e a gente vai falar de sonho daqui a pouco. E tem pessoas que saem daquela realidade e vão para outras realidades extrafísicas, vão para outras paralocalidades, e se manifestam, conversam com pessoas, têm experiências extrafísicas e voltam para o seu corpo. Nem sempre nessa volta a lembrança acontece de modo total. Às vezes é uma percepção de que eu falei com alguém que era parecido, com alguém famoso, ou uma percepção que aquele sonho era diferente, aquele sonho não era só sonho. E às vezes essa percepção é de lucidez total. Você volta e diz, eu estava fora do corpo e conversei com uma pessoa que já faleceu, ou com uma pessoa que também estava projetada, ou eu fui numa cidade que só existe no extrafísico. Existem esses dois tipos de lucidez. Para explicar um pouco melhor o que é a projeção da consciência, o que é essa ferramenta, e por que a gente dedicou uma instituição, 700 voluntários para isso, a gente quer começar dizendo o que não é a projeção da consciência. A projeção da consciência não é sonho. Sonho existe, é claro. O sonho é um mecanismo do cérebro, é um mecanismo fisiológico, é um mecanismo do nosso organismo. O cérebro, no momento que a gente relaxa, ele tem como mecanismo esse escaneamento das células, escaneamento das sinapses, dos neurônios. E nesse escaneamento, né, quando ele tenta ver se está tudo em ordem, muitas vezes sobressaltam imagens do dia, lembranças da semana, sentimentos que a gente teve, às vezes questões mais profundas, mais antigas acontecem também, mas o sonho é aleatório, é uma sequência aleatória de imagens. A gente às vezes tenta fazer sentido nessa sequência aleatória de imagens, mas o sonho não tem um sentido, não tem uma linearidade, o sonho não tem roteiro, ele é uma sequência de imagens. E a projeção da consciência é diferente porque é a realidade, né? É a lucidez como a gente está aqui. Quem está lúcido sabe onde está sentado, sabe onde está nas nuvens, sabe por que veio aqui e para onde vai depois. Uma projeção da consciência lúcida é assim, a gente sabe o que está acontecendo.
A gente toma decisões. A gente faz diálogos com pessoas diferentes da gente, que a gente sabe que não é nosso cérebro. Faz diálogos com pessoas do exterior, exteriores a nós. A gente, né, promove ações ali no extrafísico. A gente tem essa vontade de fazer. O que complica é que nem sempre essa lucidez é total, né? Muitas vezes existe essa transição entre o sonho, que é biológico, que é do cérebro, e essa projeção lúcida fora do corpo, em outra localidade. Existem projeções, existem matizes aí, né? Existem graus de lucidez que confundem um pouco a gente. Então, às vezes a gente está fora do corpo, não está totalmente lúcido e conversa com alguém que a gente não consegue identificar. E daí a gente diz, sonhei com o Tarcísio Meira, porque eu conversei com uma consciência, uma consciência extrafísica, né? Conversei com uma consciência não extrafísica, que era o senhor Grisalho. Quando eu voltei para o corpo, eu achei que eu sonhei com o Tarcísio Meira. A gente tenta fazer esses buracos. Outro sonho que é bem recorrente é o sonho de voar, né? Muitas pessoas relatam que acordam com aquele sonho, inclusive sentindo aquela ação gravitacional do voo, né? E às vezes a pessoa diz que estava esquiando, ou que estava voando no avião, ou que estava muito rápido. Mas às vezes a pessoa estava voando de fato, com o seu corpo extrafísico, com o seu espírito, com o seu psicossoma, voando, pois essa é uma capacidade que o psicossoma tem. Só que no voltar para o cérebro, como ela não tem memória de como se voa, não tem memória, não se lembra como se voa, ela não consegue, o cérebro não consegue aceitar aquela informação. Ele transforma aquela informação de voo numa história que eu viajei de avião, o que eu caí do elevador, mas fica aquela sensação que você sabe que não é apenas uma ilusão, não é apenas um sonho. O que a projeção da consciência também não é uma alucinação, que é um termo médico que se coloca para esse tipo de experiência. A alucinação é como se fosse um erro cerebral. O cérebro deu uma pane e, em vez de achar que está aqui sentado, achou que está no teto voando. Essa é uma explicação que muitos psicanalistas têm. O Oliver Sacks, que é um neurologista muito inteligente, que também faleceu há pouco, mas deixou um legado muito bom, ele não aceitava a projeção da consciência. Para ele era uma alucinação. As pessoas tinham essa capacidade tridimensional, segundo ele, de se observar fora do corpo. A gente percebe que não, que a gente é de fato capaz de sair do corpo, até porque a gente observa situações que podem ser comprovadas depois. Existem pessoas que saem do corpo, observam o telhado do prédio e vê que no telhado do prédio tem uma bola. Ela volta para o corpo, vai no telhado do prédio e tinha uma bola lá mesmo. Então, como é que aquilo pode ser uma alucinação? Como é que uma alucinação pode explicar uma observação que ele fez sem ter a menor memória anterior daquele local e ele faz uma comprovação? Então, dentro do princípio da descrença, a gente não quer provar nada para ninguém. A gente não tem esse objetivo. A gente não quer encucar ninguém, não quer fazer lavagem cerebral com ninguém. Então acredita, né, ou admite quem quer. Mas a gente faz as nossas autocomprovações. Então, quando você tem uma projeção da consciência lúcida, você se observa na cama, ou observa o seu corpo deitado, ou você tem interações com outras consciências, e aquilo é comprovador para você, que você realmente teve aquela experiência, isso é o suficiente para a gente. A autocomprovação é o suficiente. Ela já diz pra gente que experiência que a gente teve. E para treinar melhor, para entender o que é sonho, o que não é, o que tipo de projeção eu tenho, é a prática, né? A gente recomenda aí técnicas projetivas para fazer essa experiência fora do corpo de maneira lúcida, através da vontade. Através de técnicas, esse livro, esse nosso apoio livro, tem 30 técnicas de projeção da consciência. Você pode ler essas técnicas, ver qual melhor se adapta a você. Eu tenho uma água aqui. Tenho. Você fica muito cheio, obrigado. Fique à vontade. São 30 técnicas de projeção da consciência. Algumas técnicas são milenares, algumas técnicas são criadas. A gente pode criar a nossa própria técnica para, em uma noite, ou uma semana, ou um mês, todas as noites, eu me dedicar e dizer, eu vou sair do corpo através da minha própria vontade para ver se isso é verdade ou não. Aplico a técnica e saio do corpo. Muitas pessoas já experienciaram isso e já fizeram a autocomprovação. Esse é um convite que a gente faz para vocês mesmos. Que tipo de benefícios que tem a projeção da consciência? Por que se dedicar tanto a esse assunto? Um deles é a desdramatização da morte biológica. Nosso amiguinho ali que tinha bastante clarividência, tinha bastante percepções extrafísicas, ele não estava nem projetado, né? Ele tinha essas percepções aqui no intrafísico mesmo, ele tinha fenômenos de clarividência, mas ele não conseguia lidar bem com isso, até porque ele é uma criança. Só que aqui não tem criança, né?
porque a gente já é bem maduro e suficiente para começar a encarar essas realidades sem medo, né? Sem drama. Entendendo que existem pessoas que já perderam o corpo físico e que isso não as torna diferentes da gente, só porque elas não têm um corpo físico. A gente não precisa ter medo de fantasma, né? Fantasma também é a gente, né? Então a gente recomenda essa desdramatização da realidade extrafísica e da morte. Tanto a morte biológica, a própria morte biológica, quanto a dos outros, né? Às vezes até de pessoas próximas. Se eu saio do meu corpo, eu vejo que o meu corpo não sou eu. Eu vejo que quando o meu corpo fica ali, eu vou continuar. Por que eu vou dramatizar, colocar um peso, colocar essa energia que se coloca em relação à morte? Não preciso. Né? Eu posso lidar com isso de uma maneira mais natural. Da maneira que foi mais natural para mim, da maneira, né? Eu vou respeitar a minha maturidade, mas tentar avançar sempre, desdramatizando o conceito da morte biológica, né? Entendendo que existe uma continuidade. Outro grande benefício da projeção da consciência é a interassistência extrafísica. Eu trago aqui a imagem do filme Amor Além da Vida. Todo mundo já assistiu esse filme? Recomendadíssimo, pessoal. Quem não assistiu, hoje tem no Netflix. Amor Além da Vida é uma história de uma família inteira que teve uma relação com morte biológica e eles se encontram no extrafísico, para não dar muitos spoilers, mas tem muita relação com a interassistência. Então no IPC a gente não promove apenas a assistência, né? O assistencialismo, que às vezes é muito de cima para baixo. A gente entende que tudo é interassistência. A gente sempre ajuda e é ajudado. Em todas as situações em que eu tomo a iniciativa de ajudar, no mesmo momento eu estou sendo ajudado. Horizontal, né? É total, porque eu estou aprendendo com a outra pessoa. Eu estou aprendendo uma realidade, um universo que eu não conhecia. E eu estou aprendendo, inclusive, com o erro de alguém, que é um erro que eu não vou precisar passar. Ou com um acerto, né? Porque também a gente também é muito ajudado no extrafísico por consciências mais maduras que a gente e que tem a intenção de avançar a gente, né? De botar a gente para cima, de melhorar a gente. Então, tanto essa relação da gente se predispor a ajudar quem precisa, quem às vezes morreu e não tem lucidez, que está morto, que está às vezes vagando por aí, indo para o trabalho, indo para casa, sem saber o que está acontecendo. A gente tem essa iniciativa de poder esclarecer, de ajudar, ou de mandar as melhores energias para essas consciências. E também a gente é muito ajudado, sobretudo quando a gente ajuda, a gente é muito ajudado por consciências mais maduras que a gente, que querem o nosso bem e querem que a gente avance e querem investir na gente porque sabem que a gente pode ajudar mais pessoas. Mais um benefício da projeção da consciência, a autonomia evolutiva. A gente entende que a projeção da consciência dá essa autonomia da evolução para a própria consciência. A gente já não precisa mais de um mediador entre a gente e o extrafísico. A gente não precisa desse entreposto entre a gente e a realidade extrafísica, né? A gente não precisa de um sacerdote, a gente não precisa de ninguém. A gente precisa da nossa própria vontade para acessar o extrafísico. Isso depende de mim. Depende da minha vontade de melhorar a minha clarividência e estimular a minha clarividência para que eu consiga ver outras realidades em paralelo, que eu consiga estimular a minha clareaudiência, que eu consiga trabalhar mais as minhas energias para que eu domine mais as energias e consiga melhorar os ambientes com as minhas energias, ou que não seja impactado por energias que às vezes são patológicas que eu não consigo trabalhar. Então toda essa responsabilidade é nossa, não é de ninguém mais. A gente assume essa responsabilidade de, por a gente mesmo, melhorar essas qualidades, melhorar esses talentos extrafísicos e com isso fazer mais acessos à realidade extrafísica. Vejo que isso tem muita relação com a descrença, né? Então a gente deixa de acreditar no que um mediador do extrafísico, um sacerdote, um médium fala para mim e eu começo a acessar por mim mesmo. Eu vou ver por mim mesmo como são essas realidades. E o benefício mais importante que eu vejo da projeção da consciência é essa maior lucidez. Lucidez para quê? Lucidez do quê? A gente tem mais uma maior lucidez do universo, né? Uma maior lucidez de como as coisas de fato funcionam. Quando a gente começa a acessar o extrafísico, a gente percebe que isso aqui é o palco. Mas tem bastidores muito complexos que influenciam o palco que às vezes a gente deixa de perceber, que às vezes a gente opta por não ver. Olhar esses bastidores, entender a relação entre bastidores e palco,
bastidores e cena, melhora demais a nossa manifestação. E com isso, uma lucidez maior, ajuda uma lucidez maior para o entendimento de vidas passadas, entendimento de relações entre vidas, como aquelas relações de vidas anteriores se relacionam agora, como consciências extrafísicas, consciências que morreram, que dessomaram, influenciam às vezes pessoas no intrafísico. Quando eu saio do meu corpo, eu consigo observar essas realidades e quando eu volto, eu estou mais lúcido para isso. E começo a entender essas variáveis e pensar nessas variáveis no meu dia a dia. É óbvio que a gente não está propondo uma alienação, não é isso. A gente tem aqui, né, uma vida intrafísica que a gente tem que se dedicar muito. A gente tem trabalho, a gente tem família, a gente tem todas as realidades intrafísicas. A gente tem essas responsabilidades. O que a gente está sugerindo é a complexificação disso. É a gente deixar isso um pouco mais complicado para entender melhor. É adicionar essas variáveis extrafísicas para entender melhor o universo. E, principalmente, adicionar essas realidades extrafísicas para entender mais a gente mesmo. A gente tem um paradoxo que quando a gente sai do corpo, a gente se sente mais livre. O corpo, ele é muito restrito, né? É uma veste, é um corpo de macaquinho que a gente veste para se manifestar nessa vida intrafísica. E esse corpo de macaquinho não é a gente. Ele limita, inclusive, o nosso cérebro, a nossa manifestação. Então, esse corpo é restrito para a gente. E quando a gente tem essa liberdade de sair desse corpo, largar essa âncora e começar a se observar numa realidade extrafísica, a gente se observa pensando e realizando ações que a gente não faz aqui no intrafísico. Às vezes por vergonha, às vezes porque a gente se mascara, às vezes porque a gente não é sincero nem com a gente mesmo. Um grande mistério, né, é a gente mesmo. E essa ausência de autopesquisa que a gente tem na gente mesmo. Quando eu saio do corpo, eu vejo minha manifestação mais sincera. Lá eu sou mais eu mesmo. E às vezes a gente se pega em manifestações que a gente duvida e que a gente não esperava. Às vezes para o bem, a gente se vê em manifestações às vezes muito mais avançadas do que a gente estava acostumado, e às vezes situações mais vergonhosas. A gente tem até o nome de projeções vexaminosas para isso. E essas projeções vexaminosas são de uma didática pessoal que essa experiência eu recomendo. Passar vergonha no extrafísico é excelente para a gente entender por que lá eu faço determinadas ações e aqui eu me mascaro, eu me escondo, eu faço todo esse mise-en-scène. Então essa sugestão que a gente faz é o foco da projeção da consciência ser o estudo da gente mesmo e entender esse paradoxo, que é o sair do corpo para você entender mais a você mesmo. É sair de si para se entender melhor. É se colocar numa perspectiva diferente, se experimentar numa perspectiva diferente e usar esse conhecimento para se melhorar, para avançar, para evoluir e com essa tua evolução ajudar na evolução dos outros. Pessoal, é isso que a gente tem por agora. A gente agradece demais aí. Obrigado, Maria. Valeu.